Ônibus de férias, DF-Trans decide deixar 30% da frota nas garagens durante o recesso escolar. Base vira instituto, sancionada a lei que tira da Secretaria de Saúde a administração do maior hospital de Brasília. Semanas decisivas, Temer deve entregar a defesa contra a denúncia do Janot e a reforma trabalhista pode ser aprovada de vez no dia 12. Os fatos da política do DF e do entorno você confere a partir de agora no Band Cidade Primeira Edição. Olá, boa tarde. A polícia procura o assassino de um jovem de 23 anos que foi morto no setor de diversões Sul. Ele levou, em frente ao CONIC, Iago Linhares levou pelo menos 3 tiros depois de uma confusão em uma festa. O crime foi na madrugada de domingo. As marcas de sangue foram lavadas. Não havia vestígios do assassinato do jovem no calçadão do CONIC nesta segunda-feira. Mas no dia do crime foram registradas as imagens do momento em que os bombeiros socorriam Iago Linhares, de 23 anos. Apesar do esforço dos militares para salvar Iago, o jovem morreu depois que levou 3 tiros na manhã de domingo. De acordo com informações da Polícia Militar, Iago participava de uma festa aqui no CONIC. Ele teria brigado com um homem por causa de uma mulher. Depois da confusão, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Mas só parecia, porque o assassino deixou o local e voltou com uma arma para se vingar. O jovem era DJ. Essas imagens o mostram trabalhando em outra festa, feliz. A família dele é do Maranhão, onde o corpo será enterrado. Uma tragédia, né, Sérgio Amaral? É uma tragédia, mas assim, né, Lana? Aquela história é a crônica da tragédia anunciada há muito tempo. A gente já fez várias matérias, reportagens aqui no Band Cidade Primeira Edição, no Segunda Edição. A Rádio Band News FM vive falando disso. O centro da cidade, o centro geográfico da cidade, que compreende ali rodoviária, essa região do CONIC, ali o Gramado Central, ali próximo da rodoviária, virou terra de ninguém. É local, ou são locais em que o tráfico e o uso de droga existe de forma muito grande e que não tem a necessária ou a correspondente batalha para evitar isso aí. E pior, o CONIC no fim de semana é um lugar de muitas festas e de muita aglomeração de gente. Então, como tem muita gente, deveria ter um policiamento ostensivo para cuidar, pelo menos para dar um pouquinho mais de segurança a quem vai às festas, a quem vai vender alguma coisa, outra, aos DJs que promovem as festas, como foi o caso desse rapaz que, infelizmente, morreu nesse fim de semana. O que a gente continua pedindo sempre que a sociedade, a comunidade brasileira se exige policiamento ostensivo, eficiente, em todo o Distrito Federal, mas principalmente nesses locais onde acontecem muito mais problemas, onde a gente vê a quase dia sim, dia não, uma ocorrência policial. Uma mulher tentou invadir o Palácio do Jaburu na madrugada deste sábado. O Gabinete de Segurança Institucional disse que ela estava aparentemente bêbada quando tentou pular a cerca da casa do presidente. Foram dados tiros de advertência, mas ela só foi contida já dentro do estacionamento. Temer estava em casa com a família. A mulher chegou a ser levada para a Polícia Federal, só que foi liberada ainda no sábado. Esse é o segundo caso em menos de 48 horas. Na quinta-feira, um menor de idade invadiu o Palácio da Alvorada de carro. Os seguranças chegaram a atirar, mas o motorista só parou na garagem, derrubando 2 portões e deixando estragos. O palácio é a residência oficial da Presidência da República, mas Michel Temer mora no Jaburu, que é a casa do vice-presidente, e tem usado o Alvorada apenas para reuniões políticas. O adolescente teria problemas psicológicos e pegou o carro do pai escondido. O ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, está em casa desde sábado, autorizado pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado foi flagrado com uma mala de propina da JBS e vai ficar sob liberdade assistida, mas antes teve que viajar. Sérgio, um gasto
Até é significativo, né? Ter que levar o preso para Goiânia para botar uma tornozeleira. Isso aí, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, há poucas semanas, chegou a falar que tem hora que parece que o Estado brasileiro é organizações Tabajara, né? A essência das organizações Tabajara, conhecida aí de um velho programa humorístico. Não dá para entender o número de presos, tanto na Operação Lava Jato, como em várias outras operações aqui no Distrito Federal, seja lá na Papuda, seja na própria Polícia Federal, não é um número assim tão pequeno. Todos eles estão aí cheios de pedidos de habeas corpus, querendo sair da cadeia. Então, a possibilidade de a Justiça tirar o cara da cadeia e mantê-lo monitorado por tornozeleira eletrônica, como tem sido mais ou menos a tônica de todos os que são flagrados na Operação Lava Jato e nessas últimas operações, olha, gente, isso aí chega a ser previsível, né? Só mesmo organizações Tabajara para não ter tornozeleira eletrônica disponível na capital da República. E outra coisa, trazer a tornozeleira de Goiânia para Brasília era mais difícil do que levar o preso até Goiânia para colocar lá. Desculpa a ignorância do macaco, mas não dá para entender essa não. Começa uma semana decisiva para o governo. Na Câmara deve ser escolhido o relator na Comissão de Justiça da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Os advogados do presidente querem mandar a defesa o mais rápido possível, antes de esgotado o prazo de 10 sessões. Tudo para ver a denúncia derrubada antes do recesso parlamentar que começa em 18 de julho. Sérgio Amaral, é difícil acompanhar esses próximos passos. Eu acho que essa semana vai ser meio acelerada aqui em Brasília, né? Meio não, vai ser totalmente acelerada, tanto no Executivo como no Legislativo, só não no Judiciário, que está de recesso desde hoje, né? Trabalhou até sexta-feira e começa o recesso hoje. Agora, o presidente da República, Michel Temer, ele teria 10 sessões da Comissão de Justiça da Câmara até apresentar a defesa prévia dele. Mas é claro que não interessa ao presidente, não interessa ao governo, não é, Lana? Esperar esse tempo todo, porque gastar muito tempo, o noticiário só fica ali, ó, parecendo é um looping, né? Vai e volta e se fala da denúncia contra ele. Então, tanto para o governo, que precisa fazer o país andar, como para o presidente da República, interessa celeridade nisso aí. O que se espera é que essa defesa prévia seja apresentada pelos advogados do presidente Temer à Comissão de Constituição e Justiça ainda amanhã ou no máximo até quarta ou quinta-feira, na primeira ou nas duas primeiras reuniões da CCJ. Porque o governo entregando isso rapidamente, o presidente entregando rapidamente sua própria defesa, dá também, obriga o relator a ser designado até amanhã, também mais celeridade. Ele tem 5 sessões depois de receber essa defesa prévia. Então, se a defesa prévia foi entregue logo amanhã, essas 5 sessões vão ser, então, num prazo, obviamente, muito mais rápido, só que o relator também não precisa cumprir as 5 sessões. Ele pode apresentar o relatório dele antes, e é com isso que o Palácio do Planalto conta, até porque esse relator a ser anunciado, a ser formalizado amanhã, deve ser um relator da base aliada do governo. O Congresso, especialmente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem conversado muito com o presidente Temer, com os ministros palacianos sobre isso aí. Agora, sobre essa história toda, sobre esse imbróglio todo, Lana, uma coisa que chamou a atenção nesse fim de semana foi que lá no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente Temer, foram colocadas, né, os paisagistas do Palácio do Jaburu colocaram algumas novas plantas na frente da entrada principal do palácio, isso aí que a gente está vendo. Esse é o lugar em que os fotógrafos e cinegrafistas sempre mostravam a movimentação, quem chegava e quem saía lá do Palácio do Jaburu. Agora vai ficar mais difícil saber quem entra e quem sai para as reuniões com o presidente Michel Temer, porque olha aí, ó, essas plantas aí, essas novas árvores, elas realmente tampam boa parte da visão que antes era tranquila, né? Isso aí era bem aberto, a gente conseguia identificar perfeitamente quem entrava e quem saía do Palácio do Jaburu. Mas como você disse, essa semana vai sim ser uma semana
de muitas emoções na vida política, na Praça dos Três Poderes. A parte mais complicada, Sérgio, é o plenário, na verdade, né? Porque a gente sabe que é ali que o governo tem uma briga mais complicada, né? Olha, em tese até é mais complicada, só que o governo jura, os ministros próximos do presidente Temer garantem que ele já tem bem mais que 220 votos, já estaria se aproximando de 250 votos para derrubar a denúncia do Procurador-Geral da República, porque a gente tem sempre que lembrar que a denúncia é apresentada ao Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo só pode julgar se aceita a denúncia ou não, ou seja, se transforma Temer em réu ou não, se a Câmara dos Deputados permitir. E o governo garante que, precisando de apenas 172 votos, já teria perto de 250 a conferir, né? Segunda-feira de racionamento e as regiões sem água são Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 também estão no rodízio. O reservatório do Descoberto amanheceu hoje com 47,23% da capacidade. Já o de Santa Maria atua com 48,53%. A lista completa está no site da caesb.df.gov.br. A seguir, tudo sobre a Clínica do Real Madrid, que começa a funcionar hoje em Brasília, a primeira das 3 capitais brasileiras a receber os treinadores de base espanhóis. O Band Cidade volta já.